Vou começar aqui a nossa live para falar sobre dicas úteis para ingresso no mestrado. A primeira coisa que a gente precisa pensar é: será se eu vou me manter na área do conhecimento que eu obtive a minha graduação? Como assim, Juliana? Por exemplo, eu me formei em Direito, mas eu posso transitar em áreas afins. Eu pensei muito em fazer um mestrado em Educação ou em Ciências Políticas, tá? Então, assim, nós temos a possibilidade de ampliarmos o nosso leque de conhecimento, tá? E fazer um mestrado em uma área afim àquela da qual obtemos a graduação, tá? O que é o problema disso? Se a pessoa tem o intuito de dar aula, né, no MEC, pelo MEC, quando o MEC faz a fiscalização das instituições superiores, isso não tem sido visto com bons olhos. Na contramão, tá, da maioria da experiência acadêmica do mundo. Porque qual é a ideia? Quanto mais um indivíduo transita por áreas do conhecimento, mais ele tem fontes riquíssimas, né, de áreas do conhecimento para passar para os alunos. Então, assim, quanto mais ele transitar por áreas do conhecimento, mais rico é aquele professor intelectualmente. Ficou melhor assim, porque eu não consegui me expressar direito. E aí, o que acontece? Você não vai dar aula, então, ok, se sinta absolutamente à vontade, né, para fazer esse trânsito. Então, assim, eu, Juliana, pensei até, mesmo que graduada em Direito, fazer o mestrado em Educação ou em Ciências Políticas, e isso seria plenamente possível, tá? Mas não, tive a oportunidade de me manter no Direito e fiz essa ponderação porque eu tinha muita vontade de dar aula. Na verdade, eu já dava aula e essa era uma exigência da instituição, né? Que o mestrado fosse em Direito. Então, assim, eu fiz. Aí surge uma outra questão, quando a gente pensa em definir a área do conhecimento. Dentro da área do conhecimento, existem várias linhas, né? E você precisa se identificar com aquela linha. Não é achar que, bom, eu preciso desesperadamente de um diploma, né? Uma titulação de mestre, e eu vou fazer o primeiro mestrado que aparecer. Isso pode ser um tiro no pé. Porque eu, por exemplo, minha gente, se eu tivesse feito um mestrado em direito tributário, por exemplo, teria sido uma tragédia. Porque você vai passar pelo menos 2 anos, né? Você pode até, como é que eu digo, antecipar esse prazo. Mas assim, você tem o lapso temporal de 2 anos para iniciar e concluir. E estudar direito tributário por 2 anos, para mim, teria sido algo insuportável, tá? Então, eu fiz o meu mestrado em Direito Público e transitei por várias disciplinas que eu gostava muito, por algumas que eu não gostava tanto, mas eu pude escolher escrever minha dissertação em algo que eu gostava muito, né, que acabou sendo uma mescla de teoria do Estado, direito constitucional, né, e direitos humanos. Então, ok. Então, elegi a área do conhecimento. E dentro da área do conhecimento, eu preciso escolher uma instituição, né, que trabalhe com um mestrado, que faça, cujas linhas de pesquisa façam sentido para mim, né? Eu preciso sentir afinidade. É a mesma coisa que eu falo em relação à escolha da temática, né, para pesquisa. Eu preciso ter afinidade, curiosidade sobre o meu tema de pesquisa. Da mesma forma que eu preciso sentir afinidade e curiosidade com as linhas de pesquisa que são ofertadas por determinada instituição. Tá? Então, eu passo essa área do essa escolha da área do conhecimento e passo essa questão da interdisciplinaridade, mesmo, gente,
que você não vai escolher uma área que coincida com a sua graduação, é muito importante, eu vou abrir esse parênteses aqui, é muito importante que lá dentro do mestrado você tenha consciência de que vai ser necessário você fazer o trânsito por outras áreas do conhecimento, quando vocês forem escrever um artigo, quando vocês forem apresentar um seminário, quando vocês forem finalizar o mestrado de vocês, né? Lembrando, o trabalho de conclusão de um mestrado é uma dissertação. Então, na dissertação, é super, né, recomendado que vocês façam esse trânsito interdisciplinar. Ok. Passada essa fase de escolher, então assim, eleger essas instituições, porque elas se adequam, né, as linhas de pesquisa delas se adequam ao meu interesse. Eu tenho interesse em pesquisar temas que estão nessas linhas de pesquisa, tá? Então, assim, eu agora vou fazer uma escolha um pouco mais afunilada. Porque vocês sabem que a gente possui programas de pós-graduação, e aí quando vocês escutarem essa sigla agora PPG, vocês não vão ter mais dúvida, significa Programas de Pós-Graduação. Então eu vou eleger o meu programa agora considerando a minha capacidade financeira. Porque o Brasil agora nós temos, graças a Deus, né, a gente tem democratizado muito esse acesso aos programas de pós-graduação, estrito senso, né, porque nós estamos falando aqui de um mestrado, e nós temos uma infinidade de universidades particulares, faculdades particulares, centros universitários particulares, e temos as nossas queridas públicas. Aí tem gente que diz assim, Juliana, mas entrar na universidade pública é muito mais difícil, porque existem as panelinhas, né? Eu preciso ter sido um estudante daquela universidade para ser aceito no mestrado. Mito, tá? O que você precisa para ingresso no mestrado, né, de fato, em termos de proximidade com uma instituição, é o que eu vou te dizer agora. Você não deve, de forma alguma, tentar ingressar diretamente como aluno regular. Pode ser que você faça a seleção de primeira e passe, é plenamente possível, tá? Mas o seu projeto tem que estar espetaculoso, como diz um personagem aí. O que eu te aconselho? Você precisa criar uma proximidade com a instituição, especialmente com as públicas, né? Sendo um aluno especial, antes de ser um aluno regular. Criando uma proximidade com a instituição, você cria a proximidade com um orientador que você acha que vai abraçar o seu tema. Criando essa proximidade com o orientador, você começa a fazer a construção de um projeto de pesquisa, né? Existe um prazo aí para que você curse as faculdades como universidades, centros universitários, né? Como aluno especial. E eu particularmente gosto de usar esse espaço todo para que eu tenha a oportunidade de conhecer mais professores, né? No caso da UNB, por exemplo, a gente tem a oportunidade de fazer isso durante 3 semestres, e cada semestre, os editais variam, mas cada semestre a gente pode pegar 2 a 3 disciplinas. Então, assim, o legal é que você adianta créditos, porque tudo que você está fazendo antes de entrar como aluno regular vai valer quando você passar, né? Os créditos vão ser aproveitados. Você tem a oportunidade de conhecer diversos professores, apontar naquele professor, né? E apostar que aquele professor vai comprar a ideia do seu projeto. Então, assim, esse é um passo muito importante. E isso vale para as públicas e para as privadas também, né? A diferença é que na privada pode ser que lhe seja exigido, inclusive, o pagamento da mensalidade como um todo, né? Ou o pagamento da disciplina de forma proporcional, né? De acordo com a quantidade de créditos que aquela disciplina significa, tá? Quanto maior a carga horária, maior a quantidade de créditos e certamente maior a mensalidade, né? Que você vai despender nesse caso. E aí pode ser um tiro no escuro, porque de repente você não passa como aluno regular, né? Mas eu acho que a gente precisa ter, inclusive, esse tipo de experiência
que é uma experiência, como é que a gente diz? É esse tiro no escuro que eu tô falando. Pode dar certo ou não, mas toda experiência acadêmica ela é válida. Então, se eu pudesse indicar, né, Alice, se eu pudesse indicar, né, eu indicaria, faça, mesmo sem saber o que é que vai ser o amanhã, faça. E aí, assim, nesse ponto é interessante a gente falar, porque como a gente está falando aqui para o Brasil inteiro, vão existir regiões como o Nordeste, por exemplo, em que essa oferta, ela não é uma oferta tão grande como em outras regiões do Brasil. Centro-Oeste, Sudeste, Sul, né? Do Centro-Oeste para baixo, essa oferta de PPGs, ou seja, programas de pós-graduação, ela é mais rica, né? Tanto em termos de quantidade quanto de qualidade. No Nordeste e no Norte, a gente tem uma certa deficiência, eu diria. Mas aí você que mora nessas regiões e não pode se dar ao luxo de ir ao encontro do PPG em outras regiões, hoje em dia é muito comum, tá? Parcerias feitas entre universidades que já são autorizadas pelo MEC a funcionar com o PPG, com faculdades, centros universitários que ainda não têm essa autorização, tá? Então, a faculdade lá da sua cidade pode fazer um convênio com uma faculdade que tem um PPG e trazer para sua cidade. Então, os professores vão para lá, tá? Claro, cada programa vai funcionar de acordo com a sua particularidade, mas assim, o meu, por exemplo, foi dessa forma, e nesse caso a gente chama de um mestrado interinstitucional. No final você recebe o diploma como aluno daquela faculdade que possui o programa de pós-graduação. Mas esse tipo de parceria tem se alastrado pelo Brasil inteiro, né? As universidades públicas também fazem esse tipo de parceria. E é fantástico isso porque a gente consegue disseminar, democratizar o conhecimento pelo Brasil inteiro, pela vastidão do nosso maravilhoso Brasil, né? E eu sou absolutamente a favor dessas parcerias. Juliana, não tenho condições de pagar uma universidade particular. E aí aqui a gente precisa ser realmente sincero no seguinte quesito. As particulares para mestrado e doutorado, né, são caras, tá? Não é um boleto barato. E outra coisa, não é por um curto espaço de tempo, né? É aí. A minha, por exemplo, foram 36 meses. Mesmo que o mestrado tenha durado em termos de aula e elaboração de dissertação 24 meses, mais ou menos 24 meses, foram 36 meses de boleto, né? Então, assim, a gente precisa pensar num preparo, né? Escolher uma universidade particular, aquela universidade é bacana, né? A gente precisa se preparar financeiramente para isso. Mas, né, não tenho dinheiro. O que acontece? Algumas universidades particulares fornecem bolsas para as pessoas que são mais bem classificadas nas seleções, né? Eu tenho conhecimento aqui imediatamente da Mackenzie. Se eu não me engano, os 3 primeiros colocados, eles recebem bolsas, obviamente proporcionais, acredito que o primeiro lugar seja de 100%, né? E isso é fantástico, tá? Isso é uma possibilidade, isso é uma grande porta de entrada para quem só poderia ter a possibilidade de participar de universidades públicas, tá? E aí, quando você pensa ingresso no mestrado, em qualquer instituição que seja, pública ou privada, você precisa pensar também, além de eleger a faculdade pelo afunilamento que ela faz dentro da área de conhecimento. Por exemplo, a Juliana jamais faria um mestrado em direito, sim, mas em direito tributário jamais, né? Direito econômico jamais. Mas assim, escolhi determinada universidade por conta dessa minha afinidade, por exemplo, com o direito do trabalho. Dentro disso, eu ainda tenho que pensar, né, qual é o posicionamento da universidade, porque de repente eu nem concordo com aquele posicionamento, né?
se a gente trouxer isso para o raciocínio político, direita, esquerda, centro, né, centrão, e aí, assim, se isso conflitar comigo, eu também vou ter dificuldade de fazer pesquisas dentro dessa instituição. Então, é importante também pesquisar o histórico dessa universidade, né, dentro do mundo acadêmico, como é que aquela universidade se apresenta, epistemologicamente, inclusive, né? Quais são os autores que aquela universidade abraça e quais os que ela abomina. E isso a gente consegue perceber, inclusive, pelos professores, né? Pelo corpo de professores. A gente pode fazer uma rápida pesquisa no Lattes desses professores, né? E extrair esse posicionamento, que às vezes é algo sutil, às vezes é algo que fica ali nas entrelinhas, mas que vai ser importante em outro momento da seleção, que é o momento da elaboração do projeto de pesquisa, tá? Então agora vamos para o momento da seleção. Então assim, pensei em qual área do conhecimento irei fazer o meu mestrado, qual linha de pesquisa, né, se adequa com a minha... se é afim a mim, né, assim, eu tenho identificação com aquela linha de pesquisa. Depois disso, eu vou eleger eu elejo as instituições, né, que são possíveis eu pesquisar aquela vertente da área do conhecimento. E aí eu começo a identificar os editais, tá? Se vocês puderem fazer numa instituição, só um parêntese aqui, se vocês puderem fazer numa instituição diferente da que vocês se formaram, eu acho muito bacana. Porque, assim, fazer graduação em uma instituição, mestrado em outra, doutorado em outra, pós em outra, te enriquece academicamente e como ser humano, tá? São perspectivas totalmente diferentes que você vai experimentar, certo? E, assim, lá fora, no exterior, isso é muito bem quisto. Aqui é o que eu tô dizendo pra vocês. Tem essa questão do MEC, né? Dele querer que a gente comece e termine na mesma área do conhecimento, que ninguém consegue me convencer de que isso realmente seja enriquecedor de alguma forma, tá? E essa questão da vivência, né? Da experiência em várias instituições. Até tenho visto que pelas bancas isso é bem cotado, sabe? Isso é bem observado. Mas vocês só vão ter essa pontuação lá no doutorado, porque vocês já vão ter passado pela graduação, pelo mestrado, e já vão estar sendo avaliados em um doutorado. Então vamos lá, voltando para o nosso mestrado. Vou fazer a avaliação dos editais. O que geralmente acontece, né? Geralmente é uma prova escrita, tá? A apresentação do projeto de pesquisa, e é muito importante identificar que momento esse projeto de pesquisa é apresentado, porque algumas instituições entendem que esse projeto de pesquisa precisa ser apresentado no ato da inscrição. Tem instituições que entendem que esse projeto de pesquisa só vai ser apresentado se você passar na prova, na avaliação inicial, né? E tem instituição que bota esse projeto depois, em um outro momento. Então é preciso avaliar os editais anteriores. O que eu indico? Indico que você avalie pelo menos 3 editais anteriores. E aqui eu abro um parêntese. A pandemia tem mudado muito a dinâmica das seleções, tá? Eu tenho visto algumas instituições, já pelo segundo ano consecutivo, 2020, 2021, por conta da pandemia, tem eliminado a fase da avaliação escrita, tá? Isso pode tornar o processo de seleção um pouco mais tranquilo, porque todo o seu tempo vai ser dedicado para a elaboração do projeto. Você não tem que se preocupar com a leitura dos autores, né? E com os projetos de pesquisa. O interessante, assim, é que a gente vai voltar à normalidade, seja lá o que seja esse normal de novo. Mas, assim, a gente vai voltar em algum momento aquela experiência de ter primeiro a prova objetiva. Então, assim, o meu conselho permanece, né? Avalie os 3 últimos editais, certo?
Avaliando os 3 últimos editais, perceba quais são os autores que têm sido cobrados, né, nas provas escritas. Certamente algum deles vai se repetir. E se repetir, comece a estudar desde já. Ah, Juliana, mas a minha seleção é só ano que vem. Esse é um erro muito cometido pelos alunos. Saiu o edital, vou estudar. Não. Assim, você pode até fazer essa seleção por experiência, né? Mas assim, contar que vai ser a grande... E você pode passar, né? Assim, eu nunca acho nada impossível, gente. Sou a pessoa mais otimista que existe no mundo. Mas eu acho que assim, você precisa estar preparado para isso. E esse preparo, ele não se dá com semanas, tá? Um projeto de pesquisa precisa ser pensado com pelo menos um ano de antecedência. E aí eu volto naquela minha dica que eu dei lá no início. Se você está na condição de concorrente que já é um aluno especial, ou seja, você já está dentro da instituição, você já sabe mais ou menos qual é a pegada da instituição, e aqui equivale àquela história que eu falei há pouco, sobre assim, qual é o direcionamento da instituição em relação a determinado assunto, direita, esquerda, centrão, né? Só para fazer uma analogia. Então, assim, isso já é grande ponto para você, porque você vai saber, né, lá na hora, o que você não pode falar quando você for entrevistado sobre o seu projeto de pesquisa, né? Quando você for construir o seu projeto de pesquisa. Então, assim, isso é um grande ponto. Então, assim, se você é um aluno, foi um aluno regular e você está agora, como é que a gente chama, gente? Nossa, perdi a palavra. Na seleção, concorrendo, né, a seleção de aluno regular, o que acontece? Certamente, você fez essa construção desse projeto em um período de tempo que durou pelo menos 6 meses. Né? Você já foi o aluno, né? Você já deve ter entrado em contato com o professor, já tem um professor direcionado para aquele projeto, então você já está no meio caminho andado. Agora, se você quer entrar de supetão na instituição, já falei lá atrás, não é o melhor caminho. Pode ser que dê certo? Pode dar certo. Não é o melhor caminho. Mas aí, se você vai fazer essa tentativa de entrar como aluno regular, assim, de primeira, dedique tempo para esse projeto. Não ache que em um mês você vai conseguir fazer o projeto, se preparar para a prova, para avaliação, né? Que isso vai voltar, esse elemento vai voltar em algum momento. Então, assim, tenham tempo, tomem tempo. Né? Quando vocês começarem essa pesquisa em relação aos editais, se programem para por pelo menos 6 meses se dedicar, né, a essa seleção. E o legal dos editais é que vocês começam a perceber que época que determinada instituição tem o hábito de liberar edital. Então, assim, eu na minha cabeça já sei várias instituições que em maio lançam edital, para que em junho haja avaliação. Eu sei também as instituições que lançam em setembro para que ela corra em outubro, né? Eu percebi quando houve uma mudança de determinada instituição que tinha o hábito de fazer em novembro e de repente, mudou para maio, tá? Então, esse tipo de pesquisa, ele serve também para você se localizar no tempo e no espaço, né? E fazer uma programação para se preparar para essa seleção. Uma coisa que eu ia falar aqui também, mas, enfim, eu acho até que escapou. Mas quando vocês forem fazer essa seleção, tá, da instituição, ela precisa vir devidamente acompanhada da pesquisa dos 3 últimos editais, certo? Então, como é que eu estudo para a prova? Né? Nem toda instituição deixa disponível lá as provas anteriores. Então, assim, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir atrás dos colegas, né? E por isso também que ingressar como aluno regular, como aluno especial é importante. Porque quando você entra, tá? Quando você entra na instituição como aluno especial, você começa a ter um network de pessoas que podem te ajudar, porque determinado aluno ali dentro daquela sala passou como aluno regular. E aí ele pode te contar como foi a seleção, né? Ele pode te contar alguma postura errada que ele cometeu durante a banca.
onde ele acertou, né? E aí, te falar também sobre as questões da prova. O grau de dificuldade, como foi essa prova. Ela foi uma prova eminentemente dissertativa. Ela era uma questão, 2, 3, né? Qual é o material que costuma ser cobrado naquelas provas, né? Então, assim, isso é muito importante. Por isso é que eu digo, gente, o meu primeiro grande conselho para quem quer ingressar no mestrado é entre como aluno especial, tá? Outra coisa importante de entrar como aluno especial, você sente a instituição, você sente se aquela linha de pesquisa que você elegeu realmente faz sentido para você. Eu, por exemplo, já desisti de um programa de doutorado assim. Eu ingressei como aluno especial e eu pensei, vou embora, isso aqui não é pra mim não, entendeu? Não tenho condição de acompanhar o posicionamento dessa instituição, não tenho condição de conviver com esses professores nessa pegada, então vou embora. Fechei, abandonei. Fiz 2 disciplinas e o crédito ficou pro universo, entendeu? Agora eu tô de volta em uma outra linha, em um outro programa de pós-graduação, o tal do PPG, embora esteja na mesma instituição. Eu só mudei o programa, né? Então, assim, o que costuma acontecer é a prova, né? E depois a entrevista para o projeto. O projeto, em tese, você já apresentou junto com a sua inscrição. Porque essa é a praxe, né? Inscrevi e apresentei o projeto, né? E só vou ser entrevistado se eu passar na prova escrita, tá? E aí é que vem o lance, né? Que eu tô dizendo aqui pra vocês há um certo tempo. Invistam tempo no projeto, tá? Invistam tempo no projeto. Isso é de suma importância. Não vai ser um projeto feito de qualquer jeito, tá? Que vai te garantir o ingresso em um mestrado, tá? O que acontece nesse projeto? Geralmente os elementos pedidos são muito semelhantes, mas vocês precisam estar absolutamente atentos ao edital, porque um ou outro elemento, né, acaba se alterando entre uma instituição e outra, e aí nessa de não prestar atenção, a depender da forma que o arquivo seja apresentado, você acaba se perdendo bem ali, né, sendo eliminado já no projeto, tá? E se você soubesse, não teria nem estudado para tal da prova. O que eu tenho visto, assim, de variação, né? Algumas instituições pedem contextualização, né? Ao invés de pedir delimitação temática. E aí, você tem que estar atento ao limite de páginas ou palavras que essa instituição estabelece, tá? Na hora de elaborar o seu projeto. Então, elementos, né, e quantidade de palavras e de páginas precisam ser rigidamente observados antes de você começar a fazer o seu projeto, tá? Antes de. Porque vocês imaginam vocês escrevendo 4 páginas de justificativa e de repente o edital só te dava espaço para você fazer 2,5 páginas, vamos supor. Enxugar isso é algo absolutamente, como é que eu digo, penoso, tá? Porque você tá ali na pressão da seleção e você vai ter que enxugar o que você já fez. E o relógio contando, né? Então, mais uma vez, eu digo para os senhores, se dediquem antes. Porque quando o edital sair, se eventualmente houver uma diferença muito grande do último edital para o edital ao qual vocês vão concorrer, é mais fácil você dedicar esse tempo apenas para as adaptações e não para elaboração e eventual adaptação e correção, tá? Então, assim, fiz inscrição, entreguei o projeto. A ordem é só essa? Não, falei lá atrás. Pode ser que a instituição exija que você passe na prova para depois apresentar o projeto, tá? Na prática, para mim, isso não faz diferença. Porque certamente eu, Juliano, quando eu for fazer, nesse momento eu estou como aluno especial, né? Então, quando eu for fazer aluno regular, minha seleção, eu quero estar com tudo pronto e acabado em termos de projeto.
Então, se eles vão me pedir no início, no meio ou no fim da seleção, não é pra fazer diferença pra mim, tá? Então, essa dica fica pra vocês também. Mas, observem o edital. Porque quando vocês forem fazer a inscrição, eles vão pedir o projeto precisa estar adequadinho e tudo mais. Bom, vamos ao projeto, né? Vocês vão passar por uma banca, tá? Que vai avaliar vocês. E a avaliação não é só do projeto, tá? A avaliação é de muitas coisas. A avaliação, ela vai começar do seu perfil como cientista. O que é que você pode oferecer para a instituição, tá? Então, assim, você vai sentar na cadeira lá, vão estar todos os olhos voltados para você e eles vão fazer perguntas como: você produziu cientificamente? Tá? E eu tenho visto aqui na internet, no Instagram, algumas pessoas se posicionando, né, no sentido de que isso não é importante, que é possível passar no mestrado sem isso. Claro que é. É sempre possível passar no mestrado, mesmo que vocês não sigam a minha dica de ingressar como aluno especial. É possível. Tudo é possível. Só que é mais difícil? Tá? Como é mais difícil ingressar no mestrado sem ter pelo menos uma publicação, tá? E aí, assim, é diferente, nesse ponto aqui, é diferente o ingresso no mestrado e no doutorado. Porque no doutorado você vai ter obrigação de ter publicado em boas revistas, né? E que isso aqui envolveria uma discussão sobre qualis, mas assim, em linhas gerais, o que é o qualis? O qualis é um índice, tá? Que o CNPq utiliza para avaliar periódicos, tá? Então, assim, periódicos que são aquelas, como é que eu digo? Aquelas obras que publicam trabalhos acadêmicos científicos. Então, assim, começa no A1, que é o topão, e vai baixando até chegar no C, que não tem valor nenhum, tá? Então, assim, quando você publica com qualis, vai lá pra cima. Você vai chegar se apresentando para uma banca com um artigo já publicado com um periódico com qualis, né? Essa pessoa tem muito a oferecer. Lá no doutorado é obrigação sua, tá? Assim, possivelmente você nem chegue na banca se você não já tiver tido uma publicação relevante, certo? Mas assim, aqui no mestrado vai ser um diferencial, tá? Em relação ao candidato que não tiver isso. Porque a instituição precisa, tá? Dar uma contraprestação que são exatamente as pesquisas publicadas em artigos. Então, quando você tem no seu currículo, né, publicações, você está demonstrando para a instituição que você tem interesse em publicar, né, e que você pode publicar. Tá? Então, assim, eu vou contar a minha historinha aqui pra vocês. Quando eu fui fazer a seleção, eu fiz o meu mestrado no Minter, né? Pro pessoal que chegou depois, o Minter é um mestrado interinstitucional, ou seja, era um mestrado que aconteceu lá em Teresina, Piauí, mas a instituição tinha uma parceria com a instituição do Rio Grande do Sul, a Unicinos. A Unicinos tem como é que a gente diz? Uma avaliação no MEC top das tops, topzera, entendeu? Assim, então, era uma das universidades do Brasil com a maior avaliação na CAPES, tá? E aí, era dificílimo entrar lá, né? Eu passei na prova escrita, tá? Com a nota, assim, sabe? Quase não passando, assim, no mínimo exigido. E quando eu fui chamada para fazer a entrevista sobre o meu projeto até tava razoável para quem não tinha, assim, muita noção de conhecimento científico, de metodologia, tava razoável. Quando eu fui fazer a entrevista, o que foi que aconteceu? O meu avô tinha falecido na véspera. Então, assim, vocês imaginem como é que eu tava. Né? Assim, eu não conseguia juntar um ó com có. Contando que, só pra vocês terem uma ideia, eu morava na casa do meu avô e da minha avó, nessa época. Então, assim, não era um evento que tivesse passado em brancas nuvens em termos psicológicos pra mim, entendeu? Então, assim, aquilo me
desequilibrou um pouco. E eu tinha, inclusive, essa entrevista como algo, tipo, não vou passar. Com essa cara que eu tô aqui, eu não vou passar. Mas eu fui. Fui péssima na entrevista. Assim, gaguejei, sabe? Não conseguia desenrolar as perguntas e tudo mais. Deu um brancão, assim. Bom, e o meu projeto, ele tinha uma publicação correspondente, né? Eu fiz eu tinha publicado numa revista que não tinha qualis, mas eu tinha uma publicação. Depois, lá no meio do mestrado, eu descobri, né, conversando até com uma professora que fez parte da banca, ela meio que me confidenciou que, assim, um elemento que foi diferencial para mim, apesar da minha fala ter sido muito ruim, foi a publicação. Porque a instituição esteve... A instituição ficou alerta. Bom, essa moça aqui, ela tem capacidade para publicar. Ou seja, ela tem o que devolver pra gente, né? Então, assim, isso é importante, gente. Por mais que digam pra vocês que não, além de ser importante, publicar não é algo impossível. Especialmente se a revista ou o periódico for uma revista ou um periódico que não seja tão. Mas, como eu repito, para ingresso no mestrado, se você publica, isso já é um ponto bom para você. Outra coisa importante, embora injusta. Vão perguntar para você se você tem tempo para se dedicar à pesquisa. E aí vocês vão dizer que sim. É mentira, Juliana. Mas digam sim. Mintam. Juliana, como é que eu vou trabalhar? Se vira, mano. Depois vai dar certo, entendeu? Depois as coisas se ajustam. Mas a banca não precisa saber que você tem 3 empregos, 2 filhos, sabe? Não. É o momento de mentir mesmo. Então, mintam. Sabe? Porque assim... E eu digo isso sem nenhum pudor. Porque num Brasil desses, em que a gente não tem recurso, tá? Pra oferecer bolsa pra quem tá disposto a pesquisar, meu amigo... Uma pergunta dessa é até imoral. Então, se a pergunta é imoral, você responde com outra resposta imoral, sabe? Você diz, tenho tempo sim, posso me dedicar. Diz que tem condição de tirar até uma licença no trabalho, mas segue o fluxo, sabe? Entra na dança, responde o que eles querem ouvir, tá? E aí a gente vai para a questão do projeto. Qual é o grande erro? Você achar que na hora lá você vai ter tempo de falar tudo sobre o seu projeto. Não vai, velho. Você vai ter no máximo 10 minutos, tá? E você vai ter que extrair daquele projeto o que é mais importante. O que a banca quer saber? Se você tem condições de pegar o seu tema e justificar a relevância da sua pesquisa, porque aí você convence a banca. E quando eu falo em justificativo, eu vou repetir o que eu sempre falo aqui nas minhas lives, né? E nos meus posts. Justificar um tema de pesquisa é demonstrar a relevância social e acadêmica, né? Em que o meu tema contribui academicamente e socialmente. Se você conseguir justificar, você já tem 50% da sua aprovação, tá? Um tema bem delimitado, certo? E a metodologia, ela precisa casar com objetivos, tanto geral quanto específicos. Então, assim, se vocês conseguirem demonstrar essa adequação, porque a palavra para metodologia sempre vai ser adequação, se vocês conseguirem isso, a banca vai colocar vocês dentro do programa, tá? Lembrando, se você tem um orientador ali, tá? Que você já esteve como aluno especial, você já conversou com aquele professor, o professor já deu ok na sua pesquisa, já entendeu isso tudo que eu falei aqui pra vocês, que existe justificativa pro tema, que o tema é relevante, né? E que ele tem uma metodologia adequada. Velho, você tá dentro, tá? E aí, assim, esses são os maiores pontos que podem acontecer dentro de uma entrevista. Lembrando, hoje em dia, com a pandemia, muitos editais têm vindo com a obrigatoriedade apenas da apresentação do projeto. Então, assim, tudo vai se resumir a um bom projeto e uma boa apresentação, tá? Ótimo,
certo? O ruim é que se você também não for bom no projeto, ok, né? Tchau pra você. A outra forma tradicional, digamos assim, é que te dá a oportunidade de ser selecionado via prova, né? Ela pode ser, a apresentação do projeto de pesquisa pode ser não eliminatório, pode ser só classificatório. Então a gente tem que pensar que todas as formas de avaliação são bem-vindas. Aí tem um outro ponto, porque eu tô vendo aqui que a gente tá chegando meio que no final da nossa apresentação, que é a questão da proficiência em línguas, tá? Eu já vi gente desistir de fazer mestrado e doutorado por conta da língua estrangeira. Não, gente, pelo amor de Deus. Deixa eu contar pra vocês. Você pode fazer... A proficiência é uma coisa muito fácil de resolver. Aliás, ela pode ser a primeira coisa a ser resolvida. Então, assim, vou fazer o mestrado ano que vem, na UNB. A UNB, ela te dá lá, quando ela vai descrever como é que vai ser a avaliação, e aí você tem que entrar em cada programa, né? Por exemplo, eu não posso utilizar o edital do mestrado em educação, né, para o edital do mestrado em psicologia. Não, você tem que ir lá especificamente olhar o seu, como é que vai funcionar essa questão da proficiência. Mas assim, eu acompanhei o último de arquitetura. O que foi que a UNB permitiu? Ela permitiu que você comprovasse a sua proficiência em língua estrangeira a partir daqueles certificados, por exemplo, em inglês, aqueles certificados internacionais, né, TOEFL, nananana, e também você fazer a sua proficiência em uma outra instituição pública do país. Então, o FMG, por exemplo, na época que eu estava acompanhando esse aluno de arquitetura, ela estava fornecendo a prova de proficiência, tá? E hoje em dia está sendo feita online, por conta da questão... Foi feita online por conta da questão da pandemia. E qual é o problema, né, dessas provas? Qual é o problema não, qual é o ponto dessas provas? Essas provas costumam ser provas que você resolve com um conhecimento instrumental da língua. Então, o que é que costuma ser? Né? Pelo menos pela minha experiência que eu tenho visto. Costuma ser uma capacidade de tradução e interpretação do aluno. Vão te dar um texto na língua estrangeira, no caso do inglês, por exemplo, né? Vou apresentar um texto em inglês. Você vai ter que fazer uma interpretação. Algumas provas são objetivas, né? Com as respostas em português. E às vezes ela é discursiva. Né? Então, assim, eu já fiz de todas as formas. Existe um boato, tá? De que há uma pretensão de tornar esse manejo da língua estrangeira mais rigoroso. Existe um boato, tá? E eu penso que esse boato talvez esteja se concretizando porque o edital de Ciências Políticas da UNB para o mestrado, ano passado, exigiu que o aluno não apenas fizesse a prova de proficiência, mas como ele fosse capaz de fazer uma arguição, né, pela banca, ele fosse capaz de responder uma arguição em inglês num total de tantos minutos. Então, assim, eu entendo que esse processo está para acontecer. Então, se alguém tem medo do mestrado por conta da língua inglesa, não, da proficiência, porque não é só inglês, tá? Eu entendo que a hora de entrar é agora, porque vai que esse boato se concretize. Né? E as coisas vão ficar realmente um pouco mais difíceis. Eu acho que num país como o nosso, isso não faz o menor sentido, porque cada vez mais eu afasto as pessoas que não têm acesso à educação da educação. Né? Então, assim, fica aqui o meu posicionamento político pessoal. Né? Assim, eu acho que isso não faz o menor sentido. Tá? Mas, assim, por quê? Porque se você tem realmente o conhecimento instrumental da língua, o que você vai precisar dessa língua de fato? Você vai precisar para as leituras, porque a gente precisa fazer leituras estrangeiras, inclusive esse é um ponto importante na elaboração do projeto de vocês, trazer literatura estrangeira que case com a sua temática na pesquisa, tá? Isso é bem visto pelas bancas. Você vai utilizar de forma instrumental aquele trem. Então, assim, se você for capaz de interpretar aquilo, você vai conseguir, né, alcançar o objetivo do conhecimento da língua estrangeira.
Ah, mas aí pode ser que eu seja chamado para fazer uma apresentação no estrangeiro, num congresso, de um trabalho. Tá, aí é outra história. Mas para o ingresso no mestrado, eu penso que basta o conhecimento instrumental, certo? Contudo, fiquem atentos ao boato. Existe uma tendência de piorar. E eu já tenho visto, de fato, piorar, que eu digo assim, de tornar a questão menos acessível. E eu tenho visto, de fato, alguns acontecimentos que têm corroborado esse tal desse boato, tá? Então é isso. Eu acho que a gente pode ficar por aqui. Eu acho que as fases, né, as fases que antecedem a seleção do mestrado, elas foram explanadas aqui, tá? As escolhas, né, que vocês devem fazer antes de fato de se lançar a uma seleção de mestrado. Eu quero agradecer as pessoas que estão aqui. A Maria Zumira, acho que ela, não sei se ela ainda tá, mas ela deixou o comentário dela, né? É uma aluna querida que vai pleitear um mestrado e vai passar, porque tem muita carga de conhecimento. E todas as pessoas que passaram aqui, a live vai ficar disponível, e eu acho que essa live vai ser muito útil para pessoas que querem ingressar no mestrado, porque existem meandros aqui, existem coisas que não contam pra gente, né? E se eu soubesse, por exemplo, na minha época, que essa questão da publicação de um artigo seria fundamental para minha aprovação, porque me daria chance de errar em outras etapas do processo, eu teria tentado publicar muito mais, sabe? Porque, assim, a dificuldade, eu repito, é publicar em um periódico que seja nível hard, né? Assim, revista A1 e tudo mais. Mas publicar numa revista que não tem qualis, e que tudo bem, porque é uma seleção de mestrado, né? Já vai te dar uma oportunidade. Aí você não tem só essa questão, né? Já que eu tô encerrando aqui com isso. Lembrem que publicar em periódico, publicar capítulo de livro, participar de evento, tudo isso é importante academicamente. Então, tudo isso vai ter mais ou menos o mesmo valor na hora da seleção do mestrado. Ressalva, no doutorado é outra história. No doutorado você vai ter obrigação de ter passado por tudo isso. E tá tudo bem, tá? Mas aqui a gente tá falando de mestrado, né? Então, assim, é o primeiro... Porque eu entendo o mestrado acadêmico como uma transição pro doutorado. Antes de eu acabar a live, eu não posso deixar de falar sobre isso. Nós estamos falando de mestrado acadêmico e mestrado profissional, tá? Dentro do Brasil, isso também é um elemento importante. Então, assim, eu vejo pessoas que têm o perfil de mestrado profissional, porque são pessoas muito pragmáticas, são pessoas que querem prática, que querem uma mudança prática, né? Naquele nicho profissional que elas atuam. E temos mestrados acadêmicos, que são os mestrados mais teóricos, e que são apenas uma etapa para que a pessoa chegue ao doutorado, tá? E aí, esse também é um ponto importante para quem vai começar lá atrás a eleger o mestrado. Eu tenho visto muita gente que, quando você termina o mestrado profissional, você tem uma dissertação que tem o intuito de fazer uma intervenção na realidade. Então, você traz uma proposta prática de mudar determinado problema social, sabe? Assim, de atingir determinado problema social. Então, a pessoa que tem esse perfil de ser mais prático, de ser mais dinâmico, talvez ela não se identifique, né, no mestrado acadêmico. Ela tem até uma certa dificuldade. Porque no mestrado acadêmico a gente pode sentar e discutir teoria e tá tudo certo, e isso também é uma dissertação, entendeu? Então, assim, esse clique, né, essa percepção de perfil também é importante lá no começo, quando eu vou decidir qual mestrado, qual programa de pós-graduação eu vou eleger. Quase que eu esqueci esse ponto importantíssimo, porque a gente tem tido cada vez mais mestrados profissionais, tá? E eu tenho visto muito aluno finalizando um mestrado acadêmico pensando, poxa, eu acho que eu cabia mesmo, era num mestrado profissional, sabe? Mas
Mas aí, assim, eu também acho que... Juliana, na minha comunidade, na minha localidade, só tem o acadêmico. Uai, também não vai se anular por causa disso. Mas se você pode eleger, né? Tem esse perfil mais assim, de intervenção da realidade. Então, assim, se você tem a possibilidade, tem o perfil e tem a possibilidade de fazer um mestrado profissional, investe nisso, tá? Lembrando, instituições públicas também possuem mestrado profissional, tá? E é isso, gente. Eu acho que ficou tudo aqui. Um beijo pra todo mundo e uma boa noite.